Olá, planeta! Eu sou Jaqueline Meirelles e você está no Planeta ESG. De novo, o que significa ESG? São 3 letrinhas que estão em inglês, mas em português significam ambiental, social e governança. Gente, essas 3 letrinhas, elas não estão na moda, elas são uma necessidade social e não dá para voltar atrás. É necessário que a gente faça essa mudança, tanto ambiental quanto social, quanto de relacionamento com as pessoas, tanto nas empresas, quanto nas cidades, quanto no governo, não importa onde, a gente tem que se relacionar com as pessoas de forma transparente, consciente e saudável. Bom, antes da gente começar, eu quero pedir para você, se você curte esse tipo de assunto, né, esse tema, esse tipo de conteúdo, assina o canal, dá um joinha, dá um like lá, compartilha esse conteúdo, porque eu acho que é fundamental. Quanto mais pessoas estiverem engajadas e souberem o que de fato significa isso, né, a importância que isso tem na sociedade hoje, vai ser muito bom, tanto para a gente quanto para quem recebe o conteúdo. Muita gente tem me perguntado, né, você tem que ser mais didática, tem que explicar mais. Eu também não sou uma especialista em ESG, tá? Já vou falando logo que eu não sou nenhuma especialista, teria que estudar muito até. Mas eu sou uma curiosa e eu tenho noção, sou ativista no assunto, sou simpatizante no assunto e tenho procurado sempre me informar mais sobre isso e quero trazer para vocês convidados também que estejam engajados com as mesmas práticas para que eles possam falar, tanto para você quanto para mim, né? A gente vai aprendendo juntos sobre o que significa ESG. Bom, a minha convidada de hoje é uma pessoa para lá de especial, como todos os outros, mas hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que é até bastante forte, polêmico, mas essencial. Na verdade, esse assunto ele vai atingir 2 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são do Pacto Global, né? Estão dentro da agenda do Pacto Global, que são mudanças necessárias à sociedade, tá? Então a gente vai falar sobre ODS 5, que é empoderamento da mulher, não é isso? E meninas. E meninas. E ODS 16... que é a justiça social, na verdade, a gente vai falar do 16.2, que é o fim da violência contra crianças. Ai, gente, vai ser importante hoje, tá? É um assunto muito sério, mas a gente vai tentar levar da forma mais leve possível, porque afinal de contas, né, ninguém precisa, né, ficar enfrentando e nem escutando algo tão pesado, de uma forma tão pesada, mas o nosso bate-papo aqui vai ser bem leve e bastante instrutivo, né? Eu tô com a linda Luciana Temer. Luciana, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, uma delícia bater papo com você aqui. Não, vai ser demais, eu tenho certeza que vai ser incrível. Bom, eu vou começar fazendo aí uma provocação, posso? Eu já te autorizei, vamos combinar aqui que a gente já se autorizou. Seu sobrenome não te esconde, né? Então, você é filha do Michel Temer. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa relação com seu pai, que é uma pessoa tão influente na política, e, assim, como é que é a sua relação com a sociedade, né? Tendo uma pessoa tão importante assim. Para você fica fácil isso? Você sabe, acho que a gente conversou antes e vamos passar aqui para contar para as pessoas que é o seguinte, eu estou com quase 54 anos. Eu falo que para uma mulher de 54 anos, a gente viver a vida referenciada, uma pessoa não é fácil. Eu vejo você... é uma pessoa famosa, importante, e para os seus filhos também não devem ser fácil, não deve ser fácil, né? Então, assim, tudo tem na vida, tem ônus e bônus. E eu tenho muitos ônus de ser filha do meu pai, até porque é uma pessoa que eu admiro muito, tenho uma admiração profunda, aprendi muito, eu sou advogada também, sou professora universitária na PUC de São Paulo, como ele, constitucional como ele, então ele realmente foi uma inspiração na minha vida. Este é o bônus. E o ônus você passa a vida inteira sendo referenciada a outra pessoa. E aí, isso faz parte do jogo. Eu tenho muito orgulho de ser filha do meu pai. A gente é muito parceiro, troca muito. E é sobre isso, né? Todo mundo é filho de alguém. Mas você sabe que na minha casa, os meus filhos não carregam o meu sobrenome. Então, não fica uma coisa assim tão explícita, tão clara, né? Só quando sabem, filho da Jaqueline Meirelles, ou filho da Jaqueline Meirelles, aí bate aquela relação. Mas no seu caso não tem como esconder, né? Porque você carrega o mesmo sobrenome que ele. E é muito interessante, porque eu tô em espaços mais diversos. Então, eu tô, enfim, num posto de gasolina, tô em algum lugar, e aí, por alguma razão, alguém vê o meu nome e fala, Temer, mas... é o Temer? E aí todo mundo acha que não, né? Que vai vir uma resposta tipo, não, é um nome. Eu falo, Aí eles ficam parados, filha
filha? Você é filha? E é muito engraçada a reação das pessoas, né? Porque eu acho que eles perguntam imaginando que você vai dizer não, você tá lá no posto de gasolina, quando... Não, e a pessoa se sente valorizada até, né? Fala, nossa, eu atendi a filha do Michel Temer, né? É uma coisa muito... As pessoas se sentem importantes, empoderadas com isso. É muito legal ver a reação. Graças a Deus, nunca ninguém me bateu porque eu era filha do Michel Temer. Então, estamos bem. Não, acho que não teria nem motivo para tanto, né? Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas aí também fica a cargo de cada um aí, a gente sempre procura fazer o melhor, né? É isso mesmo. E você sempre fazendo o melhor, você trabalha muito com dentro de uma atividade, numa área que é muito específica e é muito importante, né? Mas que eu acho que também a gente vai abordar temas aqui que não são nem tão falados assim, justamente porque a sociedade, eu acho que não sabe. Eu acho que fica mais a cargo de quem cuida dessas pessoas do que da sociedade em si, né? Nessas relações que a gente vive superficiais aí. Mas você, como advogada, você resolveu atuar com violência de meninas e mulheres e crianças, violência sexual. Então, vou contar um pouquinho, então, acho que dessa história, como é que eu vim parar aqui, Sim. né? Porque, de fato, hoje eu presido o Instituto Liberta, de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. A gente acaba puxando para a questão de gênero, Jaqueline, porque mais de 86% das vítimas são meninas. Uhum. Então, a gente acaba fazendo um recorte de gênero também. Mas, na verdade, o Instituto enfrenta a violência contra crianças e adolescentes. Nós vamos ver aqui ao longo dessa conversa que muitos meninos sofrem violência sexual também, né? Eu tive uma vez num instituto lá em Taboão da Serra, e eu fiquei sabendo de um caso de um menino, e a mãe não acreditava que esse menino estava sendo violentado pelo padrasto, e foi até contra o garoto, e achando que o garoto estava inventando, né? E o menino tinha só 6 anos. E quem descobriu e falou para a mãe foi a médica que foi fazer o exame nele. Então, isso não é incomum, né? E, tristemente, a história deste menino é uma história de grande parte dos meninos e meninas que sofrem violência sexual. Mas deixa eu voltar aqui a história de como é que eu vim parar aqui. Eu fui delegada de polícia, né? Sério? Quando eu me formei, eu me formei muito cedo, eu prestei concurso aos 22 anos, eu virei delegada de polícia, em Osasco, aqui próximo a São Paulo. Espera, uma delegada de polícia, quando você tinha 22 anos de idade, Isso, como é que te respeitavam, como é que te aceitavam, porque a gente sabe que, a princípio, né, ainda mais... Eu já entrei num momento em que você tinha muitas delegadas, eu fui para uma delegacia de defesa da mulher, mas eu dava plantão numa cadeia pública com 400 presos no fim de semana. Então, são desafios, né? E a gente vai aceitando os desafios que a vida vai trazendo e desenrolando aí o papel da melhor forma possível. Eu digo para você que eu sempre tive muita sorte com as pessoas com quem eu trabalhei, eu sempre fui muito respeitada nos espaços que eu estive, mesmo com 1,55 m, mesmo com 22 anos, eu tive a sorte de encontrar no meu caminho pessoas muito boas com quem eu trabalhei. Mas eu digo isso porque eu estou falando de 35 quase anos atrás, né? Onde, apesar de ser Delegacia de Defesa da Mulher, a questão da violência contra a mulher não tinha nada a ver com o que é a violência contra a mulher na sociedade hoje. Eu vou explicar por que não tinha nada a ver. Você imagina que eu estava numa época que não tinha Lei Maria da Penha, não é? Hoje os meus filhos nasceram assim, eles acham que a Lei Maria da Penha sempre esteve aí, e não esteve, né? É de 2006, quase ontem. Crime de feminicídio, imagina, se não tinha nem Lei Maria da Penha. Então, eu estou falando de um momento onde a sociedade imaginava que a violência contra a mulher, que a vítima da violência era a mulher preta periférica. Não é? Hoje, a gente tem clareza absoluta de que qualquer mulher, de qualquer classe social, pode ser vítima de violência doméstica, pode ser vítima de feminicídio, pode ser vítima de violência sexual. Quer dizer, hoje a gente rompeu alguns estereótipos que eram muito perversos, porque escondiam a realidade da violência, faziam com que a sociedade se afastasse desta realidade. E aí eu vou dizer, eu costumo brincar, Jaqueline, que hoje as empresas quase se estapeiam para ver quem tem mais ações de empoderamento da mulher, né? E de enfrentamento à violência, o que é ótimo. Mas na época, não é. Ninguém. Não tinha ninguém. Por que não tinha ninguém? Porque era um assunto feio.
Eu não quero a minha marca conectada a esse tema. Este tema não é do meu consumidor. Então, veja, eu estou falando isso pra gente, como a mudança de mentalidade é importante. Isso em 2006, é isso? Não, 2006 é Lei Maria da Penha. Eu estou falando de... Vou fazer a conta aqui, mas eu estou falando de 2017. Não, 2017 não, 1997. Veja, a gente está lá, 35 anos. Então, eu estou falando de uma realidade que nos últimos 30 anos, o que aconteceu com o enfrentamento à violência contra a mulher foi gigante. Não vou dizer, mas continua horrível, os dados continuam... É verdade. Mas a sociedade começou a falar disso, e aqui a gente deve isso aos movimentos feministas, sociedade civil organizada. E também, você acha que também tem essa relação da obrigatoriedade da ONU dentro do Pacto Global? Lógico. E aí essa motivação e esse incentivo a se falar sobre esse assunto, a cuidar dessa temática e a valorizar a mulher, e isso também ajudou a impulsionar positivamente. Sem dúvida, mas eu digo o seguinte, aqui, o que acontece? A gente vai repercutindo as ondas internacionais, não é? Então, a gente tem um movimento que é um movimento mundial, e esse movimento vai pingando nos países, cada um com a sua característica, o seu tempo. Então, eu acho que a ONU, lógico, tem um papel muito importante, os movimentos feministas no mundo tiveram um papel muito importante, mas o fato é que, repercutindo tudo isso, você tem um ecossistema nacional que começa a se construir a partir de feministas aguerridas e que começam a colocar este assunto na pauta. E quando você vai falando de violência, você vai falando de direitos iguais, você vai falando de empoderamento, você vai falando de muitas coisas que vão tirando a sociedade de uma zona de conforto. Mas aí, pejorativamente, a sociedade qualificou essas mulheres nesse primeiro momento como feministas, né? E aí aconteceu de criar, assim, um estereótipo. É que eu acho que a qualificação feminista não é pejorativa, tanto é que eu me declaro feminista e acho... Não, mas a sociedade, hoje, ela começa a entender o feminismo, e eu acho que isso é importante. O que é ser feminista, né? Tem uma pesquisa muito interessante que fizeram uma vez, que é o seguinte, perguntavam para alguém na rua, você é feminista? Eu não sou feminista, Deus me livre, não sou feminista. Você acha que mulher e homem devem ganhar a mesma coisa? Claro! Você acha que mulher e homem têm os mesmos direitos? Claro! Então você é feminista. Porque ser feminista nada mais é do que querer uma igualdade, não é? E na verdade, eu acho que a gente vai falar, está falando aqui vai falar de ODS, né? E vai falar de ESG. A gente está falando, na verdade, de uma sociedade que é melhor para todo mundo. É a importância da gente entender os problemas, entender as questões, como cada ator desta questão deve trabalhar. Para quê? Para que este planeta seja um planeta melhor para todos e todas. Né? Então, é sobre isso. Então, quando você fala hoje de feminismo, e também aqui também, a gente não vai entrar nessa questão, mas tem várias linhas, tem os feministas radicais, você tem várias linhas feministas. Eu, por exemplo, sou uma feminista que defendo a igualdade e a conversa. Eu acho que os homens têm que estar juntos no processo. E tem linhas feministas que entendem que os homens têm que estar fora do processo. Eu não entendo um processo de igualdade sem convidar a outra parte para conversar, né? Tem que combinar com os russos. Mas, enfim, então, estou contando essa experiência de delegacia de polícia para dizer o seguinte, eu vivi esta época da violência contra a mulher. Ou seja, eu entrei em contato com muita vulnerabilidade social, eu fiz muitos registros de violência doméstica, de mulheres pobres, nunca de uma mulher rica, e em 5 anos que eu fiquei como delegada, e pouquíssimos casos de violência sexual contra crianças. Então, este é o primeiro ponto. Pouquíssimos. Eu me lembro nos dedos os casos que eu fiz. Anos depois, eu fui ser secretária de Juventude, Esporte e Lazer da primeira gestão do governo Alckmin. Eu fui convidada pelo governador, então, agora vice-presidente, né, mas então governador, para assumir a Secretaria de Juventude, que ele havia criado aqui no estado. O que é muito simpático, Juventude, Esporte e Lazer, mas a verdade é que a gente tinha a extinta FEBEM ligada à pasta. Né? Era hoje Fundação Casa, Instituto de Correição de Adolescentes, e era a FEBEM. Veja, portanto, de novo, alta vulnerabilidade social e a questão da violência sexual nunca passou perto da minha mesa enquanto secretária. Eu estava falando de meninas, inclusive, internadas na Fundação Casa, na época FEBEM, e assunto violência sexual não passava pela minha mesa. Anos depois, eu fui secretária
de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad. 4 anos na assistência social de São Paulo. A violência sexual, ela passou, assim, ao largo da minha gestão. A gente tinha população em situação de rua, a gente tinha Cracolândia, a gente tinha crianças abrigadas. A questão da violência sexual, 18 de maio. Para quem não sabe, 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes no Brasil. É uma lei. Né? 18 de maio tinha uma movimentação contra a exploração sexual de menores, né? Enfim. Mas era uma coisa também. E daí tudo isso para contar que quando eu saía da assistência, eu fui convidada por um grande filantropo, empresário, que é o Eli Horn, é um dos maiores filantropos do Brasil, e ele me convidou para a gente montar o Instituto Liberta. E a conversa que eu tive com ele na época, Jaqueline, quando ele me chamou, eu falei, claro, isso é muito duro, violência sexual contra crianças é uma coisa muito triste, tudo. Mas veja a minha fala. Eu falei, por que o senhor escolheu este tema? Porque apesar desta questão ser muito triste, dolorida e difícil, ela é uma questão residual. Ou seja, é uma coisa que acontece de vez em quando com um caso policial. Não é uma questão estrutural na sociedade. Por que a gente não enfrenta a violência contra a mulher? Por que a gente não enfrenta a questão da educação? E ele me respondeu na época 2 coisas. Uma, ele é muito religioso, e ele falou o seguinte, porque Deus me deu essa missão e eu tenho que cumprir. É a crença dele. E a segunda é porque ninguém fala disso. Eu estava a fim de continuar na questão social, trabalhando questões sociais, e eu falei, vamos lá. Né? Era a sua causa. Vamos enfrentar. Não era a minha causa. Não, hoje, você abraçou a causa. Abracei a causa. Abracei a causa. Hoje, 7 anos trabalhando com isso, estudando a questão, nós somos um instituto de conscientização e comunicação. Nós não atendemos vítimas de violência. Né? Eu não faço atendimento de ponta. Eu tenho certeza absoluta como eu estava errada. Como esta violência sexual contra crianças e adolescentes, que a gente vai tratar um pouco aqui, ela é estrutural. E como a sociedade tem que enxergar, e eu faço o paralelo com a violência contra a mulher, porque, apesar da violência contra a mulher ser muito grande, nos últimos 30 anos, graças a todos esses movimentos de visibilidade desse problema, nós temos legislação para enfrentamento, nós temos políticas públicas construídas para o empoderamento, nós temos as empresas ligadas ao enfrentamento dessa questão, e violência sexual contra crianças, nada. A gente precisa da visibilidade. Só para encerrar essa parte inicial, eu quero dizer o seguinte, se eu perguntar para você, quem é vítima de estupro no Brasil? Acho que imediatamente a resposta que vem à cabeça é mulher. Mulher. E eu vou dizer, sua resposta está errada. Sua resposta está errada. Porque vítima de violência no Brasil sexual é criança. A maioria, 61,4% de todos os estupros registrados no país foram contra menores de 13 anos de idade. Sério isso? Meu Então, Deus. nós estamos falando de uma violência invisível. E olha, veja, nós só temos este dado, o Instituto nasce em 2017. E a gente foi sempre provocando muito isso, né? Porque o estupro contra mulheres tem crescido, o estupro... E aí a gente começou a falar, quem é essa mulher? Tá, é mulher. Estamos de acordo que é mulher. Quem é essa mulher? Em 2019, pela primeira vez, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública conseguiu separar os dados. E a gente pôde enxergar, então, que mais de 57% dos registros, estou falando aqui de boletim de ocorrência, eram contra menores de 13 anos. Então, a gente tem que falar sobre essa violência. A gente tem que falar sobre essa violência. Porque é isso que você falou, é estrutural. Quando a gente fala sobre violência, né, sexual contra menores, a gente está falando também sobre pedofilia? Eu adoro essa pergunta, adoro essa palavra, né? Porque é uma coisa... Veja, a gente tem que quebrar vários estereótipos aqui para enxergar a questão da violência sexual contra crianças. É importante você trazer tudo isso daí da forma mais clara possível, porque tem muita gente que está assistindo a gente que não sabe, que não tem essas informações. Então, a gente sendo claro, trazendo essas informações, eu acho que a gente consegue colocar na mesa tudo isso daí para que as pessoas possam ter acesso. Você está chamando de colocar na mesa e eu brinco que é colocar o bode na sala, né? A minha missão no mundo hoje é colocar o bode na sala, porque tem uma coisa, ninguém sabe, mas depois que vê, eu brinco que a gente não desvê mais. Não dá mais para dizer isso não é comigo. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, você é responsável por toda a informação que você adquire. Enquanto você é leigo, enquanto você não tem informação nenhuma, você pode passar despercebido.
Mas a partir do momento que você tem a informação, você é responsável por ela. A partir do momento que você tem o conhecimento, você é responsável por ele. Então não dá mais para fazer vista grossa se você escuta, de repente, uma criança ou um professor escuta uma criança falando, revelando algo ou insinuando algo. Tem que investigar, tem que falar, não dá mais para fazer vista grossa. Por favor, continua. Exatamente. Então vamos falar de pedofilia. Acho que tem vários estereótipos que a gente tem que romper para poder entender mesmo esta violência sexual contra crianças, porque enquanto a gente não entende a violência, a gente não consegue enfrentá-la corretamente. Então, a gente precisa entender a cara desta violência. Primeiro, quando você fala em violência sexual infantil, as pessoas imediatamente pensam na criança da comunidade, na criança pobre, com a família desestruturada. Isso não é verdadeiro. Então, e aqui de novo, paralelo com a violência contra a mulher, que era mulher preta periférica, não é. É a menina vítima nada? Não é. Por isso que a gente tem que estar atento nas nossas casas, em todas elas, para esta violência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você fala em violência sexual infantil, a palavra que vem à cabeça é pedófilo. Quem estupra criança? Pedófilo. Aí aqui eu vou dar um dado, que talvez seja muito desconfortável, mas é muito importante que as pessoas entendam. Pedofilia, ela é uma doença. E não sou eu, Luciana, que estou dizendo isso, mas é a Organização Mundial de Saúde. É um transtorno mental caracterizado pela atração irresistível por crianças. Crianças são menores impúberes, que não entraram na puberdade. Então, é uma atração irresistível sexual que essas pessoas têm. Essas pessoas doentes, chamadas pedófilos, eles podem nunca praticar um crime contra a criança. Eles podem se tratar. Eles podem ter consciência e, lógico, é um processo muito duro, mas eles podem nunca praticar um crime. Ou se praticar, não importa se são pedófilos praticaram um crime. Ponto final, vão responder pelo crime. Mas tem estudos que mostram, inclusive um estudo publicado de doutorado da USP de São Paulo, que, pegando um universo de presos por abuso de crianças, por violência sexual contra crianças, menos de 20% desses presos podiam ser diagnosticados com o transtorno mental da pedofilia. O que significa o seguinte, 80% nesse estudo dos adultos que estupram crianças não tem nenhum problema de pedofilia. Então, por que eles fazem isso? Não é? Que é o desafio que a gente tem que enfrentar. Pois é. E por quê, né? E por quê? O que leva essas pessoas a fazerem isso? Eu acho que são vários fatores, né? Muito complexos, são vários fatores. E a gente tem a história do machismo, do patriarcado. A maioria dos abusadores são homens. Há mulheres abusadoras também, vamos falar disso. Mas a maioria são homens. Agora, eu costumo responder a essa pergunta que me fazem, se eles não são pedófilos, porque eles fazem isso. Eu costumo responder, eu não sei porque eles fazem, mas eu tenho certeza porque que eles continuam fazendo. Silêncio. O silêncio, não é? A verdade é, se nós não somos brecados nas nossas ações, nós continuamos a fazer. Eu brinco... O que leva uma mulher, de repente, a silenciar, sabendo que está acontecendo aquilo na própria casa? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos falar de um outro dado importante aqui. Dado que não é da Luciana, é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, baseado em boletins de ocorrência. Mais de 70% dos estupros de crianças acontecem na residência. Dentro de casa. Dentro de casa. Quase 80% praticado por parentes, familiares. Veja, o último dado é 44,4% são praticados por pais ou padrastos. Gente. Então a gente está falando de uma violência que não é do homem do saco na rua, escuro, que cata a criança e sai correndo. A gente está falando de alguém próximo dela. Que tenha confiança, aquela criança confia naquela pessoa, porque está próxima a ela. E essa pessoa usa de má fé para abusar dessa criança, ela traz essa confiança dessa criança. Como é que fica a saúde mental dessa criança? Que depois a gente vai falar, mais tarde a gente fala sobre isso. Mas, mas é um absurdo isso, né? É uma violência. E a inocência da criança é a arma do abusador. Vamos falar disso. A inocência da criança. Por quê? Quando a gente fala com adultos, fala violência sexual, outro estereótipo que a gente tem que romper. A gente rompeu a classe social, a gente rompeu a figura do pedófilo, vamos romper um outro, que é o seguinte, nem toda violência sexual é violenta. Como assim? Violência sexual que não é violenta? Sim.
Primeiro, é preciso dizer o que caracteriza o estupro no Brasil. O estupro, ele não obrigatoriamente tem penetração. Não é? Qualquer ato sexual com uma criança ou adolescente de até 14 anos é estupro pelas leis brasileiras. Então, primeiro, quando você fala em penetração com criança, você imagina uma coisa violenta, mas pode não ter penetração e normalmente no início não tem penetração. A penetração é o último estágio. É quase como o feminicídio da mulher. Né? Começa com um empurrão. Até um psicopata. tiro. Uma pessoa que faz esse tipo de coisa, ela é considerada psicopata, não é? Então, não sei, medicamente, eu acho que não. Ai, meu Deus, porque não é possível. Medicamente, acho que não. Mas veja só, a gente está falando de uma relação, pensando nas causas, né, ainda, antes de falar da inocência mais profundamente, mas nós somos uma sociedade que trata como objeto mulheres e crianças. Quando a gente sabe que a gente trata como objeto mulheres e crianças, os homens fazem o que quiserem com as mulheres, por isso a gente tem esses altos índices de violência e feminicídio, se sentem proprietários das mulheres, mas os adultos se sentem proprietários das crianças. As famílias, inclusive, se sentem proprietárias das crianças. Portanto, eu faço com aquela criança o que eu quiser. Por isso, os índices de maus tratos, de violência não sexual, mas física contra a criança também é altíssimo. Você veja, tanto me parece real isso que eu estou dizendo, que quando você vê o recorte de violência sexual contra meninas, o ápice, e aqui vamos dar um dado, né, 86% dos casos das vítimas são meninas e 14% meninos. Quando você pega o recorte de meninas, a maioria tem entre 10 e 13 anos de idade. Quando você pega o recorte de meninos, a maioria tem 5 e 9 anos de idade. Veja que os meninos sofrem violência mais cedo, enquanto crianças. A minha tese, esta é a minha tese, é de que quando os meninos vão crescendo, eles vão ganhando um certo poder e respeito da sociedade. Né? Então, uma violência sexual contra um menino maior, você corre um risco ali. A menina não. A menina fica cada vez mais sujeita à violência sexual. E tem uma outra questão que é a seguinte, apesar dos dados mostrarem 86% feminino e 14% masculino, eu tenho certeza absoluta que a não notificação de casos de menino é muito maior ainda do que de meninas, porque nós somos uma sociedade muito machista. Então, quando um menino, aí, 2 aspectos, quando um menino sofre uma violência sexual por parte de um homem, todo mundo fica constrangido porque coloca em xeque o que? A masculinidade desse menino. Então, vamos silenciar, inclusive o menino, se tem alguma consciência, silencia por quê? Porque isso pode questionar a minha masculinidade. Se este menino sofre uma violência sexual por parte de uma mulher, o que ele é? Cara, sortudo. Porque se um menino de 12 anos, né, tem uma relação sexual com a tia de 30... você é um cara de sorte, Começou cedo. Começou cedo. Só que as consequências psicológicas deste menino, e a gente sabe disso hoje, elas podem ser terríveis. É mesmo. Porque é o seguinte, até os 14 anos é estupro, seja menino ou seja menina. A nossa legislação diz isso e não é por acaso. Baseado o que nessa idade? Por quê? A idade é um recorte. Na verdade, você tem se você for pensar realmente, né, o desenvolvimento mental, córtex frontal, ele se desenvolve acaba se desenvolver aos 25 anos. Mas a verdade tem uma idade e cada estado, cada país delimita uma idade, que é a idade do consentimento. A partir de que momento você pode consentir? Depois então, eu volto para a questão da inocência, mas né? eu vou dar um outro exemplo aqui que é interessante. Olha, então, o que diz a nossa lei? Nossa lei diz o seguinte: menor de 14 anos, seja menino ou seja menina, qualquer relação de um adulto com um menor de 14 anos é estupro. Pronto. Mas ela quis, mas ela foi, mas ela não sei o quê. Não pode. Por quê? Porque a lei brasileira, a sociedade brasileira, entendeu que menores de 14 anos não têm uma consciência suficiente, não é? E uma liberdade e uma maturidade para decidir. Então, esta é a nossa... Agora, e se a menina ou o menino tiver de 14 a 18 anos? 14 a 18 anos, ela pode se relacionar com quem ele quiser, da idade que ela quiser. Desde que não seja em troca de algo.
Porque dos 14 aos 18, se for em troca de algo, configura um outro crime, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entendi. Então veja que a gente tem duas grandes violências trabalhadas no Código Penal. Estupro, se é menor de 14 anos. De 14 a 18, você pode se relacionar com um adulto sexualmente, desde que seja livre decisão e não sendo comprado. E aqui não precisa ser pagamento em dinheiro, pode ser um convite para uma festa, um saco de bolacha, pode ser o que for. Então, são os dois grandes crimes. Mas eu queria voltar um minuto para a inocência, porque esse ponto é muito importante. Eu estava dizendo o seguinte, que as pessoas imaginam violência sexual como algo violento, e não é violento. Por quê? Ou seja, pode ser muito violento, mas pode não ser. Em boa parte dos casos, com crianças pequenas, não é extremamente violento. Porque é alguém que a criança conhece, confia, né? Gosta, um tio querido, uma tia querida, um pai. Que esse abusador já acabou conquistando a confiança dessa criança e essa liberdade. É um processo de sedução. A verdade é que existe um processo de sedução da criança. E aí, se a criança não sabe que aquilo que está acontecendo não pode acontecer, ela vai acreditar que aquilo é amor, que aquilo é um segredo de duas pessoas que se gostam muito, senão os outros vão ficar com inveja, que aquilo é uma brincadeira que é segredo só dos dois, né? Só que num dado momento, aquela criança cresce e ganha uma consciência. E esse é o momento mais terrível, porque quando esta criança, e a gente escuta vários relatos de mulheres e homens adultos que passaram por isso, quando a gente descobre que aquilo que a gente viveu não podia ter vivido, eles têm culpa. Porque a percepção que ele tem é, mas eu deixei, eu quis, eu gostei, eu concordei. Quando, na verdade, você tem que explicar que não havia possibilidade de você discordar. Você era uma criança, não é? Só que a culpa que este adulto carrega faz, inclusive, com que silencie e diga, não, mas eu participei disto. Isso é muito perverso. Eu tive notícia de um caso que realmente aconteceu isso. O irmão mais velho abusou da irmã. Teve relação sexual com a irmã, e quando a irmã tomou consciência lá na adolescência de que aquilo dali tinha sido realmente uma violência, ela desenvolveu um câncer. Isso. E aí ela veio a óbito. É muito triste. Porque ela não conseguiu conviver sabendo que era irmão, que depois ela teve consciência, né? Caiu a ficha de que que o irmão fez estava errado e que ela consentiu, mas ela não tinha esse esclarecimento e ela não soube dizer não pela confiança e porque estava dentro de casa. Então essas coisas acontecem que a gente fala assim, meu Deus, parece que está tão longe, mas às vezes está ali na esquina, sabe? Às vezes está no apartamento do lado, às vezes está na própria família. Exatamente. Sabe? Um tio que toca, uma sobrinha. Você sabe que a gente teve uma pessoa, o ano passado, a gente teve uma campanha que era Agora Você Sabe, no qual a gente convidava pessoas adultas que reconheciam que foram vítimas de violência, quebrar o silêncio, porque quebrar o silêncio é muito importante. Porque se a gente continua mantendo o silêncio, a gente fica perpetuando essa violência. Eu digo sempre, o nosso silêncio é amigo do abusador. Mas é difícil, porque a provocação que eu faço com as pessoas é a seguinte. Se o seu filho ou sua filha fosse abusado sexualmente, você denunciaria? Claro que eu denunciaria, eu mataria, todo mundo fica doido, né? Aí você fala, tá bom, mas e se fosse seu pai? E se fosse o outro filho que fez isso? Você vai denunciar? Não. Porque assim, uma coisa é quando é o estranho da rua, é o professor, Agora, é o meu pai, mas e se ele tiver gaga? Mas e se ele tiver não sei o quê? Meu outro filho, mas eu vou mandar prender meu outro filho? Então, como é que funciona isso? Então, não é fácil. Por isso que o Liberta vem defendendo que o que a gente tem que tirar é a inocência das crianças, no bom sentido. Você precisa fortalecer crianças com informação. Porque uma criança fortalecida com informação, ela tem condições de dizer não. E esta não é uma violência que acontece com a arma na cabeça. Tem violências que não tem jeito. Você vai ser sequestrado, você vai ser assaltado na rua. Amor, você pode saber tudo sobre sequestro e assalto, você não vai conseguir evitar. E tem violências sexuais que você vai saber tudo e não vai conseguir evitar. Mas uma boa parte desta violência cotidiana, intrafamiliar, a criança, se disser não, ela evita. Sabe por quê? Porque o abusador, ele está confiando na ignorância da criança,
na relação de confiança e no segredo, porque ele não quer ser exposto. Acho que quando a gente fala de pedofilia aqui, a gente tem que também dar um dado sobre os homens presos por abuso que nós temos no país. Se você olhar o perfil do criminoso comum preso e do abusador, você vai ver que o perfil é completamente diferente. Porque o abusador, quem é? É aquele homem que tem família, que tem emprego, que vai no culto, que paga suas contas, não é? Que é inteligente, capaz o suficiente de tentar dobrar uma outra mente, seduzir, porque é bem aquela coisa, cria aquela teia até dar o bote, né? Então ele vai criando. Então tem que ser uma pessoa muito ardilosa, muito inteligente para poder criar toda uma situação, para poder envolver, trazer essa confiança para. Mas você estava falando aí de, poxa, fugiu aqui o que eu queria te perguntar. Você estava falando sobre. Continua, na hora que eu lembrar eu falo. Eu queria só falar o seguinte, essa inocência, na verdade, dá para comprar um pacote de bolacha. Sim, lógico. Agora, é claro que da família o cara tem que ganhar confiança. Mas uma criança, eu tenho 2 filhos, eu lembro da inocência, era o que mais me chamava a atenção na criança. Agora, lembrei o que eu queria te perguntar. Pode falar. Não, fala. Para não esquecer. Quando você fala que tem que preparar essa criança, que tem que informar essa criança, que o Instituto Liberta promove isso, como é que é isso? É através da escola, através de informação? É dentro de casa? Olha, Como a gente funciona? defende que a informação tem que chegar para a criança, e aí, esclarecendo que as pessoas estão ouvindo a gente, obviamente, quando você está falando de uma criança de 5, 6 anos, você não vai falar sobre violência sexual com a criança, não faz nem sentido. Mas hoje você tem muito material, você tem livros, filmes, que foram construídos por pessoas especialistas, psicólogos, professores, nas quais se você coloca estas questões para a criança, lê essa historinha, conta essa... Mas isso vai dentro de casa, não na escola? Nos 2 lugares, eu vou defender aqui nos 2 lugares, porque é o seguinte... primeiro, para explicar o seguinte, dá para falar, dá para proteger crianças com informação sem falar sobre violência e nem sexo. Então, eu não falo sobre violência, eu não falo sobre sexo, mas eu tenho uma mensagem subliminar que essas historinhas mandam, que mostra para a criança que se determinadas coisas acontecerem, ela tem que desconfiar. E que ela tem que falar para um adulto que ela confie, e que ela tem que contar, e que segredo entre adulto e criança não existe. Como é que os pais vão saber qual é a hora de abordar essa criança para começar a falar sobre isso? Eu quero dar uma notícia horrível que bebês são estuprados. Mas, obviamente, a gente não vai falar com bebês. Então, mas eu quero dizer com isso que quanto mais cedo puder, isso tem a ver com o desenvolvimento da linguagem. Não é? Quando a criança, porque antes da criança ter linguagem fica mais difícil. Você tem que observar a criança com outro olhar. Mas à medida que desenvolve-se a linguagem, a criança já pode falar. Então, você já pode ter algumas conversas. O site do Instituto Liberta tem uma seleção, lá tem um ícone que é Como Falar. E a gente fez uma seleção de livros e filmes e tal, que os pais podem usar para abordar essa temática com as crianças. Porque às vezes eles não sabem, mas que livro que eu vou usar? A gente fez uma seleção, são livrinhos infantis, super bonitinhos. Mas sim, que podem ajudar muito a criança a identificar uma situação de violência se ela se deparar com uma. E vai entender que tem que falar para a mãe e para o pai. Então, essa é a primeira situação. Agora, por que não são só os pais? A gente defende que a família tem que falar, sim. Mas por que a escola tem que falar? 2 razões. Uma, porque a gente está num país de altíssima vulnerabilidade social. Muitos pais e mães não têm condições de fazer essa fala com os filhos. Não é? Então, a escola tem que ser esse espaço de proteção de crianças e adolescentes. E sim, ajudar a falar. E aqui eu falo de escolas públicas e privadas. Por que privadas também? Porque aí fala privada, não tem vulnerabilidade social aí. Sim, mas qual é a característica dessa violência? Não é intrafamiliar? Sim, é intrafamiliar. Se ela é intrafamiliar, muitas vezes a família, por várias questões, você acabou de contar uma situação onde a mãe não acreditou na criança. Não é? E enquanto a mãe não acredita, a criança fica submetida à violência, salvo se tiver uma interferência externa. E a escola pode ser esse espaço. Na verdade, a mãe foi chamada porque a médica, quando foi examinar a criança, viu como a criança estava machucada. Pois é. E aí chamou a mãe, mas a mãe falou assim, não, eu não acredito que tenha acontecido esse abuso pelo meu companheiro e tal. Mas como a senhora não acredita? A criança está completamente machucada.
E o que aconteceu com essa mãe? A história que eu fiquei sabendo, mas eu sei que isso realmente acontece. Ela, porque precisa daquele apoio financeiro, daquele homem, daquela estrutura que ela já está, ela prefere não acreditar ou fazer vista grossa, tá? Fazer vista grossa daquilo dali, para continuar vivendo. Então, ela expõe aquela criança. E é exatamente isso que acontece, né? E eu vou dizer uma coisa, são vários motivos. E aqui eu já vivi situações de pessoas muito bem economicamente, que não dependiam de nada, mas simplesmente não conseguiam acreditar que o companheiro e o pai da menina tivesse feito aquilo. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu desafio qualquer pessoa aqui que está vendo a gente a achar que isso é fácil. Porque não é fácil. Porque se alguém souber de uma situação no qual o seu companheiro, se é seu companheiro, em tese, é uma pessoa que você confia. Não é? Senão não seria seu companheiro. Sim. Está abusando da sua filha ou do seu filho, é muito difícil acreditar. Até porque, de novo, esta é uma violência que durante muito tempo não deixa marcas. No caso do menino aí que você está contando, tinha marcas físicas. Mas tem uma médica legista de São Paulo que eu adoro, a doutora Mariana Ferreira, que me ensinou muito. E ela faz laudos de abuso. Ela fala, a coisa mais dura para mim é quando eu faço um laudo e o laudo dá negativo. Porque eu sei que um laudo negativo é lido como o abuso não aconteceu. Quando, na verdade, a maioria dos abusos, eles demoram muito para ter a penetração. Até porque o abusador não quer perder a criança. Não é? Então, a penetração é a última coisa que vai acontecer. Pode nunca até acontecer. Então, veja, a gente está falando de um crime que não deixa marcas, em grande parte das vezes. Portanto, é a palavra do adulto contra a criança. Quem é este adulto? É o maluco lá do saco da rua? Não, é o meu companheiro, é o meu pai, é o meu tio, é o meu irmão, não é? Então, e é um sujeito completamente... nada no imaginário nosso leva a pensar que aquele sujeito vai ser um abusador. Depois, nós somos uma sociedade adultocentrista, o que significa o seguinte, nós damos mais valor para a palavra do adulto do que da criança. Porque criança inventa, né? Criança inventa. Então, criança amigo inventa. Imaginário, Mas vamos lembrar que tem fantasias que são impossíveis para a criança, a não ser que ela tenha vivido aquela situação. Não é? Então, você tem que estar muito atento. Agora, para tudo isso, eu agradeço muito a oportunidade desse programa, porque a gente está falando de tirar véus. E aqui eu vou fazer uma explicação, só para dizer o seguinte, eu estou escolhendo um recorte de violência para falar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, que é a maior parte da violência. Isso não quer dizer que não haja violências muito graves e sérias, que não haja tráfico de meninas para garimpos, para escravidão sexual, meninas de 11, 12 anos de idade. Não é? Eu convido todo mundo a assistir um filme terrível nacional de 2009, chamado Anjos do Sol, está no YouTube. Anjos do Sol? Anjos do Sol. É justamente o tráfico de uma menina para os garimpos, uma menina de 12 anos de idade. Então, assim, isso existe. Tanto existe, mas é de 2009. Não, agora, mês passado, a Polícia Federal desbaratou uma rede de traficantes de meninas para os garimpos. É mesmo? Para serem escravas sexuais. Então, assim, a gente está falando... Vamos lá. A gente está falando aqui... Gente, nós somos no século XXI. Pois é. A gente está falando aqui de violência sexual contra adolescentes. A violência não é única, são muitas violências. Eles têm um espectro completamente diferente. Nesse programa, a gente está escolhendo falar de um espectro, que é esta violência sutil, intrafamiliar, não é? E que é a violência cotidiana, que a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui, que vão assistir esse programa, provavelmente tenham alguma relação. E que precisam abrir os olhos. Porque nós fizemos uma pesquisa com o Datafolha o ano passado, e a conclusão da pesquisa do Datafolha, a partir de entrevistas seríssimas, sigilosas e tal, com adultos do Brasil inteiro, de todas as classes sociais, homens, mulheres, é que 1/3 da população brasileira sofreu alguma violência sexual antes dos 18 anos no Brasil. 1/3. Não é? É muita gente. É muita gente. É muita gente. Desse 1/3, 11% denunciaram. Agora, sabe o que é mais assustador? É que 26%, até aquele momento, tinham tido coragem de contar para alguém. Olha o tamanho deste silêncio. Ou seja, 1/3 da população brasileira foi vítima de alguma violência sexual antes dos 18 anos. Lógico que as violências têm gradação, lógico que os traumas também são graduados,
Mas assim, 1/3 foi vítima de violência. E violência não. E tem gente que não tem nem essa consciência, né? E tem gente que nem tem essa consciência. Lógico. E você vê que se uma pessoa abre a boca, motiva as outras falarem também. Vamos brincar de 1/3. Eu sempre brinco de 1/3. Eu falo o seguinte, ó. 1/3. Então você está numa sala com 12 pessoas. 12 pessoas. Aí, uma pergunta. Alguém aqui foi vítima de violência sexual na infância ou adolescência? Silêncio. Aí uma levanta a mão. Uma pessoa levanta a mão, você fala, bom, alguém fala. É uma segunda corajosa, levanta a mão. É uma terceira, levanta a mão. Ainda tem uma quarta para levantar a mão, não é? Nessa estatística. Ou seja, quando você tem 4 em 12, fica mais fácil. Eu costumava brincar. Encoraja, né? Uma voz chama a outra. A gente tem uma campanha no Liberta. Entra no site do Liberta, assiste os nossos filmes de campanha, que são o máximo. São máximo. Olha só, uma voz chama a outra é isso. São mulheres, eram 5 mulheres que a gente convidou, as 4 mulheres que contaram suas histórias. E de violências graduadas, diferentes, desde violências realmente muito graves, praticadas pelo avô, durante muitos anos e tudo, até uma violência de uma menina de 8 anos que o cara enfiou a mão na calcinha dela numa banca de jornal, entendeu? Enfim, são graduações de violência, mas o que é importante dizer é o seguinte, ninguém deveria ficar constrangido por ter sido vítima de uma violência sexual na infância, não é? Só que nós tratamos mal a questão da violência sexual, como sociedade. Eu digo sempre que o único crime que a vítima tem vergonha é a violência sexual. Né? Todo o resto ninguém tem problema. Todo mundo escreve no Instagram, né? Meu WhatsApp foi clonado, meu celular foi roubado. Quando você fala de violência sexual, ali tem... E é compreensível, gente, é tudo compreensível. Mas também ninguém falava da violência doméstica, porque era feio, porque era intrafamiliar, e hoje todo mundo fala. Então vamos tirar esses véus e vamos falar para poder enfrentar a violência sexual. Porque quanto mais a gente falar, mais a gente chama outras pessoas também para essa briga, para essa luta e para inibir essas pessoas de continuarem praticando esses crimes. Porque se você fica no silêncio, essas pessoas têm mais força. Se você começa a abrir a boca e fala, por quê? Porque aquilo que a gente está conversando é na inocência, é na confiança, você confia. Por exemplo, abuso de médico com paciente. Exatamente. É porque você confia confia naquele médico. Quando você vai pensar que ele vai te sedar e vai cometer uma violência contra você? Líder religioso. Líder religioso. Por quê? Porque você confia, você deposita... A relação de violência sexual, quando não é com uma arma, quando não é um tráfico de pessoas, ela é sempre uma relação de poder. Então eu falo, essa relação é sempre de poder. Por isso é o adulto com a criança, é o pai com a filha, é o professor com a aluna, é o padre com o menino coroinha ou a menina, é o médico com a paciente, é o líder espiritual. Porque assim, é sempre uma relação no qual você tá ali alguma admiração, alguma submissão, não é? E depositando toda a sua confiança naquela pessoa, porque você escolheu estar aqui porque você confia naquela pessoa. Mesmo a família, você escolheu estar ali, você está ali porque você confia naquela pessoa. Claro. Você tem que pensar que aquela pessoa que está na sua família, ela está ali para te proteger e não para te... Então esse mito da Sagrada Família Protetora a gente precisa romper, porque a grande violadora de direitos de crianças é a família, e tem famílias ótimas, que bom, tem famílias maravilhosas, e todas as famílias devem ser ótimas e maravilhosas, mas infelizmente não são. Então a gente tem que meter a colher sim, não é? Não tem? Briga de marido e mulher, tem que meter a colher? Então, muito mais ainda quando se trata de crianças e adolescentes, porque esta não tem voz. E se de repente uma pessoa sabe, uma tia sabe, ou uma vizinha sabe, ela pode chegar e denunciar, ou esse tipo de coisa que é tão velada, não dá, não tem como provar. Não, então, olha, assim, na verdade a gente fala muito para professores, sabe, nas nossas conversas com professores, porque é o seguinte... Para você denunciar um crime como dessa natureza, seja de maus tratos, seja de violência sexual, basta a suspeita. Porque cabe à polícia averiguar. Você não é obrigado a averiguar. Você não precisa levar a prova do crime. Então, se você tem uma suspeita, você pode sim e deve denunciar. Agora, também quero chamar a atenção aqui para o fato de que tem gente que não quer se envolver diretamente. Né? Sabe, desconfia de uma situação, mas não quer se envolver diretamente. E a gente tem que respeitar pessoas. Vamos dar uns caminhos aqui de denúncias possíveis. Né? A denúncia mais óbvia é, você tem uma suspeita, é alguém que é caro para você, vai numa delegacia de polícia e denuncia.
recomendo delegacia especializada, ou de criança ou de mulher, porque, em tese, as pessoas estão mais preparadas para receber essas denúncias. Então, esse é o caminho. Ah, não, mas eu não quero me envolver tão diretamente, não sei o quê. Também pode haver a procura do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, aliás, em outubro teremos eleições para conselheiros tutelares. Eu sei que a maioria da sociedade não sabe nem o que é isso, então mas fala. Em tese nós todos temos que votar ao Conselheiro Tutelar. Ele foi criado junto com a Constituição, com o ECA, para ser o grande protetor de crianças e adolescentes. É alguém da sociedade civil que é eleito para ser protetor de crianças e adolescentes. Não vamos entrar agora no mérito dessa questão, mas o fato tem eleições em outubro, e você deveria ir descobrir. Entra no site Conselho Tutelar, descobre quem são os conselheiros tutelares e vai lá no dia votar. Tudo isso para dizer o seguinte: o conselheiro tutelar pode tirar, inclusive, a criança de casa. Se você quiser notificar para um conselheiro tutelar. Agora, não, Luciana, eu não quero nenhum envolvimento, até porque eu sei que o pai da menina é traficante e eu sou vizinho dele e eu vou aparecer morto no dia seguinte. Né? Então, a gente tem que respeitar também que essas questões são reais. Sim. Disca 100 e denuncia. O Disque 100 é um disque denúncia do governo federal para vários tipos de violação, mas o primeiro delas é a violação contra crianças e adolescentes. Então, Disca 100, você não tem que se identificar, quer dizer, você não é identificável na denúncia, e esta denúncia vai para o Ministério Público, vai para a Secretaria de Assistência Social do município, para que eles, então, verifiquem a situação. Não é imediato. Vamos colocar, a gente tem que colocar isso na descrição do vídeo, acho que é fundamental, Sim. Nós vamos colocar todas essas informações que a Luciana está colocando aqui, tanto o site do Liberta, quanto na descrição, né? No Disque 100, nós vamos deixar essas informações todas aqui registradas para vocês, para quem tiver, por favor, quem souber, por favor, denuncie. Se for uma denúncia sigilosa, vale, mas é importantíssimo a gente cuidar dessas crianças. Tirar a criança da violência. A gente vai falar sobre saúde mental também dessas crianças, porque que adulto é esse que essa criança vai se tornar? Vai ser que nem aquela outra moça que eu citei, que acabou morrendo de câncer, porque ela desenvolveu um câncer cavalar, consumiu ela em 3, 4 meses, quando descobriu 3, 4 meses depois ela já não estava mais aí. Por quê? Porque tudo está aqui na cabeça, a gente não aceita. O trauma é muito grande, a não aceitação. Tem uma coisa sobre também. Trauma que é bem importante, né? Isso eu aprendi, eu tenho 2 irmãs psicólogas, né? E eu aprendi com as minhas irmãs uma coisa chamada tríade do trauma, que é a seguinte: às vezes o maior trauma da criança não é o abuso sexual, mas é quando ela tem coragem de contar para uma mãe, por exemplo, que é a pessoa de confiança, e a mãe não acredita e não acolhe. O trauma se instala neste momento, onde a criança não é acreditada. E isso dá uma piração, porque se a minha mãe, que deve me proteger, não acredita em mim, eu devo estar maluca. Você sabe de um outro caso que eu fiquei sabendo também, eu não sei, muito provavelmente você tem acesso a isso, uma menina que eu fiquei sabendo que ela também tinha sido abusada e que ela contou pra tia, a tia falou pra mãe, a mãe não acreditou, porque a tia era de maior confiança dela, a mãe não acreditou. Essa menina desenvolveu um toque que ela se lavava, ela tinha nojo dela, ela se lavava com água sanitária, com cândida. Sim. Ela tomava 10 banhos por dia, porque ela queria se livrar daquilo que estava, sabe? Isso é muito absurdo, gente. São muitos traumas possíveis, né? A verdade é que ninguém passa ileso por uma violência sexual. Por uma violência, né? Acho que ninguém passa ileso por violências. São tantos desdobramentos, né, que podem ocorrer e a gente tem ao longo da vida. Essa narrativa desta mulher, a chamada Dani, que está no nosso Uma Voz Chama a Outra, é muito interessante porque é a violência que ninguém dá bola. Ela conta que ela tinha 8 anos, ela morava no interior, e ela está voltando a pé do dentista, família super boa e tudo, e ela é abordada por um senhor, ela está olhando uma loja de aquário, ela é abordada por um senhor, esse senhor bem mais velho, que podia ser avô dela, fala: ah, você gosta de gibi? Vamos lá na banca que eu vou comprar um gibi. Diz ela que, lógico, a mãe já tinha alertado, não fala com estranhos. A banca é aqui na frente, na igreja, assim, na frente da loja. Tá todo mundo aqui, eu tô na rua. E ela vai e entra na banca com o senhor e ela tá olhando os gibis. Quando ela se dá conta, ele tinha enfiado a mão na calcinha dela. E ela diz que demora, assim, um tempo, né, a lembrança dela, que ela demora um tempo pra entender, e daí quando ela joga e sai correndo, e vai correndo pra casa. E chega em casa e ela conta. E na verdade, ela conta e nada acontece.
viram para ela e falaram, ainda bem que não aconteceu nada. Nossa, já tinha acontecido tudo. Para ela Entendeu? tinha sido... E ela é muito emocionante o depoimento dela, porque é o seguinte, eu sei que tem violências muito mais graves, mas tudo que eu queria naquele momento era um abraço. Era ser acolhida e dizer, minha filha, que duro que você passou por isso. Nenhuma criança tem que passar por isso. A gente vai atrás pegar esse homem, assim, nem que fosse mentira, nem que ninguém fosse atrás. Mas eu queria que alguém tivesse me dito, eu vou tirar satisfação com essa pessoa. Então, eu tô contando isso porque dizer o seguinte, a gente tem que ser tolerância zero com toda e qualquer forma de violência sexual. Não é o estupro da criança com penetração, que engravida. Gravidez é outro dado que a gente precisa dizer, são mais de 20 mil meninas quase grávidas por ano com menos de 14 anos no Brasil dando à luz. Né? A gente está falando de um número absurdo do que nós temos registro, imagina esse Brasilzão que não é registrado. Então, com consequências sociais, econômicas. Vamos falar de violência contra a mulher? Olha só, tem um dado do IBGE que mostra que mães adolescentes, 6 entre 10 não estudam nem trabalham. Não estudam nem trabalham, 6 entre 10. O que você acha que essa menina que não estuda nem trabalha e já tem filho? Não, eu abri o Instagram outro dia, tinha assim, uma menina de 14 anos, deu à luz ao segundo filho. Isso, exatamente. Mas 14 anos. Então, como é que é isso? Esse é outro dado da Sociedade Brasileira de Ginecologia que mostra que uma menina que é mãe adolescente, ela tem 30% de chance de ser mãe de novo, ainda adolescente. Né? Então você junta mães que vão sendo mães crianças, com crianças que saem da escola e não se formam, e aí pronto, vamos tratar da violência doméstica, né? Ou da violência contra a mulher. Cara, são levas e levas de meninas que não se formam, que não se capacitam e ficam sujeitos à violência. Eu sou muito favorável ao enfrentamento da violência contra a mulher. Eu sou uma militante de direitos das mulheres há muitos anos. Eu acho que é fundamental a gente olhar para essa violência que é terrível. Mas eu vou dizer, eu aprendi nesses 7 anos que a gente está enxugando gelo. Porque a origem da violência, ela está aqui, na criança, na menina e no menino, que tem que ir na escola, e aqui a gente está falando de um planeta melhor, a gente está falando de sustentabilidade, né? Na escola, essa menina e esse menino tem que aprender a se relacionar com respeito, tem que entender os limites do corpo, tem que aprender a dizer não, tem que aprender a se respeitar e a respeitar o outro, né? Enquanto Isso criança. É fundamental. E depois adolescente. Ou seja, a gente precisa formar uma geração que cresça com uma cabeça diferente. Vamos continuar enfrentando a violência contra a mulher? Sem dúvida nenhuma. Mas enquanto a gente não olhar para o fato de que a maioria das mulheres estupradas não são mulheres, são menores de 13 anos, a gente vai continuar criando políticas públicas com um diagnóstico errado. Porque a violência contra a mulher adulta sexual, ela é diferente da violência sexual contra a criança. Sim. Entendeu? Então vamos pensar. Essa violência sexual contra a criança, essa criança vai se tornar um adulto doente também. E aí, se tiver filhos, como é que serão esses filhos desses adultos? Então, vou contar uma outra história para vocês, que eu adoro contar causa, né? Conta! A gente anda muito por aí, escuta muita história, mas essa aqui Nada eu como acho história, que né? Para poder ilustrar, porque é uma coisa, são os pegando o livros, gancho que você disse sobre ciclos de violência, né? Violências que permanecem. Então, sim, eu acho que um primeiro dado é, quem é vítima de violência, ela tende... A violência é intergeracional, né? Você vai vendo a menina que foi estuprada, a mãe foi estuprada, a avó foi estuprada, numa relação intrafamiliar. Isso é muito comum. Lógico que nada aqui é chapado, mas é muito comum você ver o ciclo de violência. Ah, mas eu fui sobreviver, minha filha vai ser e vai sobreviver, e a filha dela vai ser e vai sobreviver, porque é a nossa condição. E aqui você vê isso nas maiores vulnerabilidades. Acho isso normal. A violência sexual está normalizada no país. Não a violência contra crianças muito pequenas, mas assim, deu 12, 13 anos, a menina tem peito e bunda, tá na roda. Essa é a mentalidade do brasileiro. Né? E a gente precisa olhar para isso. Depois eu quero falar sobre as rifas. A gente precisa olhar para isso. Mas eu vou contar o dado aqui. Então, a gente tem, lógico, a preocupação. É muito comum, a gente sabe hoje, que meninas que viveram violência doméstica em casa ou relações abusivas, intrafamiliares com elas mesmas, elas tendem a buscar uma relação abusiva e violenta. Buscar, repetir padrão. Repetir padrão. Porque por mais que conscientemente... Porque ela sabe administrar aquilo. E ela identifica o amor. No fundo, tem uma mensagem de que amor é isso. Né? E aí ela aceita. Amor é isso, e ela aceita. Então, isso é um aspecto. Mas eu queria tratar de um outro aspecto também,
também sem chapar as questões, mas você sabe que o ano passado eu fiz uma parceria com a administração penitenciária de São Paulo. Eu fui falar em 3 presídios de São Paulo, 2 presídios masculinos, na verdade eram 200 presos, 90 mulheres trans, e o resto homens, héteros e cis, e depois um feminino e um só de abusadores. Porque eles não podem ficar juntos, né? Há presídio só de abusadores. Então, eu fui falar nesses 3, dei palestra sobre violência sexual e convidei para gravarem para o Agora Você Sabe. E no último que eu fui, que é dos abusadores, eram 50 homens abusadores, eu fiz a fala. E a fala no sentido que é o que a gente defende mesmo, sabe? Falei, olha, eu não sei o que vocês fizeram, por que vocês estão aqui, nem me interessa. Porque nesse momento eu estou aqui para dizer o seguinte. Eu acredito que se a questão da violência sexual saísse do silêncio, se isso fosse falado nos espaços, se isso tivesse sido falado nas escolas, talvez muitos de vocês não estivessem aqui. Bom, enfim, dei a palestra e tal. Quando acabou, imaginei um silêncio absoluto e ia convidar para gravar um vídeo dizendo violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe, essa era a nossa campanha. E até que um dos presos levantou a mão e falou, doutora, a senhora falou muita coisa aí e tal, não sei o quê. Eu vou contar a minha história, a senhora me disse se eu fui vítima de violência sexual ou não? Porque eu contei todos os aspectos da violência. E ele contou a história dele, que era uma história de extrema violência, no qual o padrasto cismou que ele tinha aos 9 anos de idade que ser homem, aprender a ser homem, então ele era obrigado a assistir o padrasto tendo relação sexual com a mãe. Né? E ele falou, eu falei, como é que você se sentia? Ele falou assim, eu tinha muita raiva, eu queria botar fogo na casa e tudo, mas eu sabia que ele estava me ensinando, que era importante para mim. Ele era um menino de 9 anos de idade. E eu falei para ele, olha, você sofreu uma enorme violência, eu não quero com isso dizer que o seu padrasto devia estar preso, porque na verdade talvez o seu padrasto tenha aprendido assim com o pai dele, e talvez ele estivesse achando que estava fazendo bem para você, mas logicamente isso te fez muito mal. Bom, eu sei que foi aí, um levantando a mão, outro levantando a mão. Ele estava preso por violência sexual. Contra crianças. E eu vou te dizer uma coisa, dos 50 homens, 21 gravaram para a última passeata virtual do Agora Você Sabe, reconhecendo que foram vítimas de violência na infância. Tá vendo? Não quero com isso, pelo amor de Deus, dizer que alguém que é vítima de violência vai replicar a violência contra a pessoa. Eu não acredito nisso, não é? Mas que ninguém passe ileso por uma violência, não é? Que você tem, sim, desdobramentos, e que, lógico, que uma menina ou um menino que passa por uma violência sexual e que tem condições econômicas vai ter o melhor psicólogo, vai ser protegida, vai ter a dificuldade, vai ter o trauma, mas vai conseguir lidar com isso. Aquele menino de 6 anos da periferia, que foi estuprado pelo padrasto, e não tem um raio de um psicólogo no sistema de saúde pública para atender esse menino individualmente. Porque não tem, viu? Não tem. E como é que faz? Como é que faz? Agora, essa é a política pública que a gente tem que construir. A gente tem que construir uma política pública de atendimento das vítimas de violência sexual, mas a gente antes, até prioritariamente, tem que construir uma política de prevenção à violência. E isto é informação e educação nas escolas. A gente estava conversando, né? E você falou uma coisa para mim que eu fiquei horrorizada e eu gostaria de tocar nesse assunto agora, porque eu não quis escutar ontem, mas eu quero que você desdobre esse assunto, eu quero que você me conte exatamente o que é que acontece, que história é essa de rifa de virgens? Olha, essa é uma história que eu escutei, estou repassando a história como foi vendida, mas eu sei que é verdadeira. Você tem alguns lugares emblemáticos em São Paulo de exploração sexual. Aqui a gente não está falando de abuso mais, a gente está falando de situação de exploração sexual. E aqui eu vou dar o dado de exploração sexual. Este ano passado... Mas se a gente está falando de virgens, essas meninas têm entre 13 e 14 anos? Sim. 12. É que entra numa categoria... Não, é estupro. Veja, é estupro. Mas estupro numa... vou explicar aqui. Porque, na verdade, é um estupro, mas que tem características de exploração sexual. Só para definir o seguinte, se a menina tem menos de 14 anos, vai entrar como estupro, porque estupro tem uma pena mais alta do que a exploração sexual, tá? Mas eu só estou definindo como exploração sexual pelo seguinte, a pessoa que teve a relação com essa menina, que era virgem, ou não era virgem, enfim, mas que tem menos, e que pagou por isso, esse cara vai responder por estupro se ela tinha menos de 14 anos. Mas a pessoa que levou a menina para ter a relação é o agenciador. E aí ele vai responder pelo crime de exploração sexual. Veja, não foi ele que teve a relação com a menina, mas ele está favorecendo que esta menina
esteja em situação de exploração sexual. E aqui eu vou fazer um alerta também. Não usem a palavra prostituição infantil, que é como as pessoas se referem a esta situação. É um termo errado. É errado, eu vou explicar por quê. Porque prostituição adulta não é crime. Se um homem ou uma mulher adulta quiser pagar para um outro adulto para ter sexo, isso na nossa legislação não é um crime. Nem de quem está pagando, nem de quem está recebendo. Não é? Por isso que é muito importante a gente não usar o termo prostituição, porque prostituição leva a uma ideia de consentimento. E não tem consentimento possível para menores de 14 anos. Né? E não tem para crianças e adolescentes, não só menores de 14 anos. Para menores de 14 anos não tem nem quando você não tem pagamento nenhum. Agora, para até 18 anos, não tem justificativa. E nós somos um país que já confunde a prostituição adulta com a prostituição infantil, e eu vou explicar os dados que nós temos sobre isso. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Childhood, que é outra organização, eles têm um projeto chamado Mapear. Eles vêm, durante os últimos 10 anos, mapeando os pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Só nas rodovias federais. Desse Brasil inteiro todo, só rodovias. A Polícia Rodoviária Federal anunciou mais de 9 mil pontos de exploração sexual de crianças só nas rodovias federais, tá? Quando você pega o Anuário Brasileiro de Segurança, você sabe quantos registros de exploração sexual nós temos no Brasil? No total, Brasil inteiro, 889 casos. Ou seja, é uma conta que não fecha. Não fecha. Certo? Mas eu vou dar o outro dado, que é o seguinte. Em 2018, o Liberta contratou a pesquisa Datafolha para entender como é que o Brasil via a exploração sexual de crianças e adolescentes. Do universo de pessoas entrevistadas, surpreendentemente, todas sabiam que pagar, ou qualquer troca, para fazer sexo com um menor, uma menina ou menino de menos de 18 anos, era crime. Do universo de pessoas que tinham visto ou que sabiam de uma situação de exploração sexual, sabe quantos denunciaram? 24%. Por que só 24% denunciaram? Porque isso não é problema meu. Porque se a menina de 15 anos está lá na estação de ônibus, de shortinhos, topzinho, ou na praia, ela está se oferecendo e o problema é dela. Porque nós somos uma sociedade machista que olha aquela menina e acha que ela é responsável pelo que ela está fazendo. E é produto, né? É conveniente achar. É conveniente achar. Né? Então, quando você pega um terminal de cargas Fernão Dias aqui em São Paulo e sabe que os caminhoneiros ficam lá 2, 3 dias sem fazer nada, esperando carga para voltar, e eles são trabalhadores, e são mesmo, são trabalhadores, e trabalham duro. E você vê esses homens recebendo meninas lá nos seus caminhões. E você tem posto de polícia que não faz nada a respeito, porque eu não vou prender um trabalhador por causa de uma vagabundinha que está aqui se oferecendo. É toda uma lógica da sociedade, não é? Que mascara todo um crime. Que mascara o crime, mas que ignora essa situação criminosa. E aqui vocês podem achar, também, olha o policial, olha o caminhoneiro. Não, vamos entender bem. A gente tem sentença de tribunal dizendo que uma menina de 12 anos não era caso de exploração sexual porque a menina era prostituta conhecida da cidade. Não é? Como é que você pega um tribunal que diz que uma menina de 12 anos é prostituta conhecida? Essa sentença é de 2009, ontem. Então, eu quero dizer o seguinte, este programa é muito importante, porque a gente tem que olhar este contexto de violência sexual. E tem que mudar toda esta relação com a sociedade, que a sociedade tem com a violência. Seja porque ela silencia diante de violências intrafamiliares, seja porque, numa situação de exploração sexual, ela simplesmente dá as costas para essa menina e esse menino que estão em situação de exploração sexual, porque culpabiliza esse menino ou essa menina. E olhar para isso num quadro seguinte. Tem consequências pessoais seríssimas, mas tem consequências sociais seríssimas. Eu vou te dar uma consequência social. O Banco Mundial, por exemplo, ele tem um estudo que mostra que o Brasil deixa de de produzir cerca de 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão da gravidez precoce. Nós temos mais de 20 mil meninas com menos de 14 anos dando à luz no país, do que é sabido. Este é um dado. Outro dado é o dado de violência. Enfim, o fato é 3,5 bilhões de dólares podia estar indo para o saneamento, podia estar indo para a saúde, e está indo para onde? Pelo ralo. Por que está indo pelo ralo? Porque a gente não se importa se uma menina de menos de 14 anos está grávida. Ela deixa de ser uma
uma cidadã produtiva, né? Porque ela vai ter que tomar conta daquela criança, atrapalha toda essa vida, o desenrolar da vida dela, inclusive, seja profissional, seja como cidadã mesmo. E isso é uma máfia, não é? Só se for uma máfia composta por todos nós, né? Porque somos todos nós responsáveis. Eu acho que não dá pra tirar. Se eu fico sabendo de uma coisa dessa, por exemplo, eu não vou me calar. Jaqueline, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu brinco que eu me constranjo muito quando eu olho para todo o meu histórico profissional e falo como é que eu pude fazer uma fala com Eli Horn, na primeira vez que ele me chamou para montar o instituto, e disse que esse era um assunto menor. Veja, eu estou falando de mim, que sou doutora. Então, é o seguinte, ninguém tem que ter culpa de não olhar, não saber. Mas a gente precisa, quem agora assistiu essa conversa e sabe desses dados, tem que se responsabilizar como? Por olhar, por prestar atenção, mas sobretudo por falar desse assunto. Sim. A gente não fala de violência contra a mulher, que é um assunto chato pra caramba, ruim, difícil. A gente não fala de descriminalização do aborto ou das drogas. Por que a gente não fala sobre violência sexual infantil? Vamos tirar isso debaixo do tapete, porque a hora que a gente começar a falar, a gente começa a construir soluções. Mas é que tá, eu não entendo, tá me incomodando isso, quando a gente fala sobre, você tinha falado sobre esse negócio de rifa de virgem, que, sabe, lá no terminal, escuta, existem mulheres, por que crianças? Por que esse tipo de jogo? Ai, vamos lá. Você quer? Eu vou ter outro programa. Sério, eu tô revoltada. Não, outro sério. Programa inteiro pra gente falar disso. Não. A gente vai fazer outro programa inteiro pra falar só de um tá me item. Incomodando. Que é um item que a gente não abordou aqui. A gente falou de machismo, a gente falou de patriarcado, a gente falou de adultocentrismo, mas a gente não falou de pornografia. Desenvolve. Desenvolvo. Mas a gente vai precisar de umas 3 horas. Olha só. Quanto tempo a gente tem, chefe? Então, vambora. Eu queria só perguntar, a gente está falando de um assunto extremamente grave, claro, e a gente sabe que a sociedade, infelizmente, está se equivocando em muitas atitudes, que é um equívoco da sociedade mesmo. Eu queria te perguntar, leis. As leis existem e não são cumpridas ou elas não existem? As leis existem. Veja, leis de punição existem. Então você tem lei, quando você pega a legislação penal, e nós fomos aprimorando a legislação penal. Quer dizer, quando você olha também um histórico dos últimos anos, você vê que a punição foi sendo aprimorada. Por exemplo, o crime de exploração sexual, ele surge a partir, se eu não me engano, de 2014. Já estava previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele entra no Código Penal a partir de, se eu não me engano, a data de 2014. O estupro de vulnerável, que é este com menor de 14 anos, ele se separa do estupro comum também em 2014. Então você cria uma classificação de estupro de mulheres e homens e uma classificação de estupro de menores de 14 anos, que não havia. Você tem hoje o desenvolvimento dos crimes que envolvem pornografia infantil, né? Violência virtual contra crianças e adolescentes. Sim. Então, você teve um aprimoramento ao longo dos últimos anos criminal da questão. Muito pouco aprimoramento de atendimento, de construção de política pública. Uma lei muito importante que foi criada e sancionada em 2018 foi uma lei que é conhecida como Lei da Escuta Protegida. O que é a Lei da Escuta Protegida? Quando uma criança ou adolescente é vítima de violência ou testemunha de violência, ela deve ser atendida de uma forma diferente de um adulto. Uhum. Né? Então, você tem que ter os chamados centros integrados de atendimento desses casos, para a criança não ser o que a gente chama de revitimização. Uma criança que sofreu uma violência sexual, ela não tem que contar para o delegado ou para a delegada. Ela tem que contar para um psicóloga, para uma assistente uma psicóloga, uma assistente social. Ela tem que contar a história uma vez, ela não tem que repetir 10 vezes. Então, isso é super importante. Agora, as pessoas, quando falam em violência sexual, elas sempre falam, precisa aumentar as penas, pena de morte, castração química, papapá. Eu olho aquilo e falo, bom, primeiro que eu sou totalmente contra tudo isso, porque nada no mundo nunca provou que pena de morte resolveu a criminalidade, muito menos perpétua ou qualquer outra coisa. Mas independente da minha posição pessoal, quero dizer o seguinte, não adianta nada aumentar a pena se o silêncio continua igual. Porque a verdade é, se 11% denunciam, não é? O que adianta aumentar a pena? O que eu tenho que fazer é tirar a sociedade desse lugar do silêncio e do constrangimento. Entendeu? A gente tem que fazer, porque a missão do Liberta é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil. A gente tem que botar o bode na sala e dizer, vamos todo mundo olhar para ele.
Que cara que ele tem? Tem cara de pai, de tio, de avô, de irmão. Peraí, então deixa eu olhar aqui para... Né? Como é que eu protejo a minha criança? E aí lei é importante, lei de prevenção, que nós não temos. Você vê, a gente falou de lei de crime, punição de abusador. A gente falou de lei de atendimento de vítima, depois que o crime acontece. Mas a gente não falou de prevenção. E a gente precisa falar de prevenção, de uma obrigação de políticas públicas que coloquem de forma correta, adequada, com a idade adequada, essa fala dentro das escolas. Então, esses livrinhos que estão falando dentro das escolas sobre relação sexual, sobre esse tipo de informação, é com esse intuito? De falar sem sobre... dúvida. Lógico. Porque tem muita gente que é contra isso, né? Não, esse tipo de informação. Sabe o que aconteceu? Você sabe que é uma tristeza, né? O desserviço da informação errada, né? Que chamam de fake news e tal. Mas isto contaminou muito as pessoas para se colocarem contrárias à chamada educação sexual. Vou explicar aqui o que é educação sexual. E o Brasil não é pioneiro em educação sexual. Você tem experiência de 20 anos na Inglaterra. No Reino Unido, há 20 anos, tem uma política em que em toda escola é obrigatório, escola pública e privada, falar durante todo o período, toda a etapa, né, de vida escolar da criança e da adolescente. Desde o primeiro ano. Isso tem que ir para a escola. É pré-escola, não é primeiro ano. Porque é o seguinte, e com índices muito bons de diminuição de gravidez da adolescência, diminuição de doença sexualmente transmissível, meninas tendo relação mais tarde, depois de 20 anos. E escolhendo seus parceiros. Reino Unido. Reino Unido. Mas você veja, e outros países que têm eu queria dizer o seguinte, a educação sexual, sobre o que é, sobre o que a gente fala quando a gente fala de educação sexual. A gente fala de fortalecer crianças pequenas com informação, para quê? Para que eles aprendam a dizer não se estiverem sujeitos a uma violência sexual. E para contar se eles forem vítimas de alguma violência sexual. Ou seja, mas como é que eu vou falar sobre isso? Já falamos. Há formas adequadas de falar sobre isso. E para falar com adolescentes sobre, não estou falando só de doença sexualmente não engravidar. Estou falando de consentimento, de respeito ao meu corpo, ao meu desejo, respeito ao corpo do outro, não é? É sobre isso que a gente tem que falar. Agora, vai dizer, mas não é para falar disso na escola. Então tira o celular do seu filho, porque ele está vendo pornografia aos 11 anos de idade. Sim, entendeu? Porque você não está falando, você não deixa a escola falar, mas o seu filho... meu filho não, porque meu filho não tem celular. O amiguinho dele também não tem? Nenhum amiguinho dele tem? Não, porque na minha casa eu bloqueio todos os sites. Bloqueia? Mas não adianta o gente, silêncio. Tá no mundo. Não adianta o silêncio. E aí vão procurar informação errada e vão aprender errado. E eles estão aprendendo errado. E essa é a fala sobre pornografia, não é? Tem estudos que mostram que a média de idade que as crianças estão assistindo pornografia é 11 anos de idade. Então, a gente não está... Veja que a gente não está falando nem de relação sexual, a gente está falando de pornografia, porque relação sexual é uma coisa, pornografia é outra. Então, essas crianças estão aprendendo. Você tem 1000 estudos nos Estados Unidos. Para quem tiver interesse maior, a gente tem no site do Liberta uma palestra de 2 horas. Está dentro de seminários da Folha. É uma palestra da Gayle Dines. A Gayle Dines é uma socióloga britânica, radicada nos Estados Unidos, que a gente trouxe em 2019, se eu não me engano, para falar no nosso seminário com a Folha de São Paulo sobre violência sexual. Há 25 anos, a Gayle estuda a indústria da pornografia na era da internet. E o que aconteceu com essa indústria? Primeiro que essa indústria é bilionária, né? É uma indústria que ganha tanto quanto a indústria do tabaco e a indústria do álcool. Tanto quanto. A diferença é que tabaco e álcool é regulamentado. Porque todo mundo bebe, todo mundo fuma. Agora, quem assiste pornografia aqui? Todo mundo. Só que ninguém fala. E eu digo todo mundo, porque essa indústria ganha mais de $3.000 por segundo. É mesmo? Esse é dado de 2010, deve ganhar muito mais hoje, né? Ganha muito mais. De 2010. Então, assim, em 2010, 36% da internet era pornografia. Então, a gente está falando de uma indústria que é legal porque o pessoal paga com Mastercard, entendeu? Visa. Eu não estou falando de deep web, de violência. Não, eu estou falando de uma indústria que o pessoal vai lá e paga com cartão de crédito. Existem até aplicativos, né? Tudo. Onde você pode colocar ali suas fotos sensuais e tal. Só que... E foto sensual não é nada, né? O que a gente está falando, na verdade, é de mulheres estranguladas em relações sexuais. Enfim, é uma coisa muito... Sério? Eu recomendo que você um dia entre num site pornográfico só para ver o que você vai encontrar lá.
Pra ver o que você vai encontrar. universo E que eu aí, desconheço. eu vou pegar um gancho, depois você vê como é que vocês fazem isso tudo, mas eu vou pegar um gancho que você falou por que o homem pega uma menina se tem mulheres adultas. Você sabe que quando a Gale veio, ela fez uma pesquisa e o termo mais procurado no Brasil era novinha. A novinha, obviamente, sinto informar para mulheres maduras como nós, não tem 18 anos, né? Ela tem menos de 18 anos, a novinha. Então, e se você entrar nos sites pornográficos, você vai ver várias situações de simulação de mulheres que esperamos tenham mais de 18 anos, fingindo que são meninas pequenas. Né? Sério? E eu vou dizer uma coisa, é uma coisa desesperadora. Mas a verdade é o seguinte, esta indústria está retroalimentando uma fantasia de relações sexuais com meninas muito pequenas. Você sabe que a Childhood fez uma vez uma pesquisa de exploração sexual. E nessa pesquisa, ela entrevistou caminhoneiros. Vamos fazer um recorte aqui também, não é só caminhoneiro que explora sexualmente. Né? A exploração sexual ela tem um recorte de meninas de maior vulnerabilidade social, mais pobres, mas abusadores de todas as classes sociais. Né? Todas as empresário, político, tudo. Né? Foi feita uma CPI em 2009, 2014, eu não me lembro agora, também está no site do Liberta, e o relatório final mostra, assim, absurdos no Brasil inteiro de pessoas grandes envolvidas com exploração sexual. Mas eu queria dizer que a pesquisa da Childhood, ela perguntou para a caminhoneira, por que você fica com uma menina nova, quase criança, né? E eles se sentem poderosos, porque eles podem mandar. Gente. Então, é essa relação de poder que também alimenta uma fantasia masculina. É muito complexo, não dá pra gente tratar de todos os assuntos, mas isso aqui só um grande alerta, né, pra gente começar a refletir sobre isso tudo. Você lembra que eu comentei com você conversa com a Luciana, sobre Parintins? Aí eu ia falar sobre isso agora. Ele citou que nessa festa de Parintins tem famílias que cedem as crianças para os visitantes, né, os turistas, os gringos, em troca de dinheiro para eles comerem, para eles se alimentarem. Mas não é lá, isso no Brasil inteiro. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro, se você for pro Tajapurus, ali no Pará, né, que são as estradas da Amazônia, nas estradas da Amazônia as meninas são oferecidas o tempo inteiro para as balsas, né? Para poder alimentar as famílias. Também que eles vendem o corpo da filha e a família... Mas a verdade é tão complexo, a gente precisa olhar para a questão, a exploração sexual, ela tem relação com a sobrevivência, sim, mas não só. Porque você tem meninas aqui no Terminal de Cargas Fernão Dias que elas estão nessa situação porque elas querem comprar uma calça branca para o baile funk. É mesmo? E é sobre consumo. Gente, tem um livro incrível, para quem quiser ler, chama Meninas da Esquina, da jornalista Eliane Trindade. Já tem 15 anos, depois virou um filme até chamado Sonhos Roubados, onde você vê que a gente vive numa sociedade de consumo que provoca nas crianças desejos, e às vezes são desejos de coisas que elas não podem ter. Isso é muito cruel, a nossa sociedade faz isso o tempo inteiro. No livro da Eliane tem um episódio, porque na verdade são meninas que estão em situação de exploração, que escrevem um diário, elas narram. Mas aí aquelas que vão por causa da calça branca lá do baile funk, elas vão por livre e espontânea vontade. Mas elas têm menos de 18 anos. Tudo bem, mas a menina que foi... É aquela opção dela. Outra coisa é a família que cede essa criança. Fica tudo na mesma... Tá tudo no âmbito da violência. Porque ou é uma violência familiar, uma violência institucional, uma violência social. Veja, tem o caso da menina, de uma das meninas que a Eliane, enfim, pediu para escrever o diário, ela já estava mais velha, mas a menina conta que ela fez o primeiro sexo oral dela com 9 anos de idade. Por quê? É de uma comunidade, ela queria muito ter um patins, ela não quer ter um patins, e aí ela descobriu com as meninas mais velhas que se ela fizesse isso, ela ia conseguir dinheiro para o patins. E ela fez. E não era sobre passar fome, era sobre um patins. Entendi. Entendeu? E por isso é tão difícil para a sociedade. Isso perpetuou ou foi por aquele momento? Não, o que ela isso revela? Perpetua. Você entra e não sai no mais. ciclo. Se não me engano, era esta menina, eu já li há muito tempo, mas com 13 anos já estava com filho. Ele tem a forma de conseguir as coisas, né? Posso conseguir dessa forma. Né? Mas é que tá, você tá falando de criança, né? Tô falando de criança. Você tá falando de criança. De 9 anos. Claro. E aí que adulto que essa criança vai se tornar, né? É bem isso. No primeiro momento não tem consciência, eu
Claro. Nenhuma consciência. Nenhuma. Mas depois, quando tiver consciência... A consciência é do adulto. E talvez não dê para retornar mais também a normalidade. Não. A consciência é do adulto. A questão é, não importa o que uma criança faz. O responsável é o adulto. Não importa se uma menina de 16 anos, 17 anos, vai se oferecer para você. Porque você é o adulto da relação. Não é? É quem tem a formação. É sobre isso. É. E se não tem, estamos falhando, porque na escola tem que ter. Não é? Gente, eu falei para vocês que a gente ia tentar levar mais leve possível, mas eu acho que não foi possível. Mas tem a missão. O assunto é muito sério. Não, mas tem uma missão. Eu sempre digo o seguinte: é muito pesado. Eu gosto de ilustrar porque eu acho que os casos contam um pouco, refletem um pouco esta realidade. Mas eu quero dizer o seguinte: eu sou otimista no sentido de assim, tem solução. E a solução é educar essas crianças, meninos e meninas, de uma forma diferente. A gente tem que se preocupar com português, matemática, história, sim, mas a gente tem que se preocupar mais ainda de ter um ambiente na escola que permita que essas crianças entendam o que é crescer de uma forma saudável. E a gente não está falando sobre isso ainda. Exterminar o problema a gente não vai conseguir nunca. Porque tem situações aí que é inteiro realmente para pagar, para colocar comida na mesa. Sim. E aí acabam cometendo esses erros, né? Acaba incentivando a exploração e a gente sabe que muita coisa aí, às vezes acontece pela família mesmo, pelas necessidades básicas dessa família. Mas o tráfico também. Então vamos lá. Eu digo sempre o seguinte... Eu falava para as pessoas na campanha da exploração sexual, tem que acabar com a exploração, ninguém pode... Aí alguém me dizia, mas as famílias precisam desse dinheiro para comer, por isso que acontece isso, tal. Mas o traficante também, o menino traficante também, então vamos parar de prender traficante. Porque o menino traficante também precisa botar comida dentro de casa. Agora, a nossa sociedade enxerga a questão de forma diferente, entendeu? E é sobre isso que a gente está falando. É sobre a gente entender que o menino que trafica, ele vai preso, mas o homem... que paga para a menina botar comida dentro de casa, não vai. Uhum. Né? Então vamos prender esse homem tanto quanto a gente prende os traficantes. E não vai ter prisão suficiente nesse país. Luciana, você falou uma coisa importante, que é da escola, da educação, falando mais alto. E quando você fala de escola, evidentemente você é uma pessoa inteligente e percebe o que está acontecendo hoje nas escolas públicas, que é uma coisa assim, absurda, a falta de respeito com o professor, etc. E aí? Eu acho que isso tudo é um contexto de educação mesmo. Eu acho que a gente tem que repensar, no assunto aqui não é educação, mas eu acho que a gente tem que pensar, quando eu falo que a escola tem que se preocupar com português e matemática, mas ela tem que se preocupar mais ainda com formar cidadãos, a gente tem que entender, a criança tem que entender por que ela está na escola, o que ela está fazendo ali. A escola tem que ensinar a criança a fazer escolhas. Por que eu quero estar aqui dentro? Qual é o sentido? Porque, veja, a gente vive num mundo super imediatista, onde tudo é para ontem, é para já. A escola não é para já. A formação demora 20 anos para eu ter alguma coisa. Mas aquilo precisa fazer sentido. E na relação com o professor, na relação com os pais, na relação com as crianças entre si. Mas a verdade é que a gente não está acordando ainda para esta educação. E é esta educação, que é a educação transformadora, que vai permitir que o planeta Terra consiga sobreviver. Não é? É sobre isso. Tem muitas crianças até que não têm nem acesso à escola. E aí elas estão sujeitas a esse tipo de exploração E não tem nem sonho. Eu acho que não dá tempo nem de ter um sonho. Não. Sabe? Sonhar com algo, quero ser alguém, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Não dá tempo, porque muito antes disso, ela acaba... Mas acho que é muito importante a gente saber que a violência sexual, ela está sim ligada à vulnerabilidade social, indiscutivelmente. A condição socioeconômica é um fator muito importante, não é o único determinante, e que a violência sexual não está só nesse lugar, né? Podia falar 5 horas aqui, mas a gente não vai falar 5 horas. Não dá tempo. É muito assunto mesmo. Deixa pra gente encerrar, eu quero saber de você uma coisa. Como é que a gente está falando de agenda ESG, como é que você vê dentro do seu contexto, dentro da sua atividade, o nosso planeta em 2030? 2030 está muito perto, né? Tá ali, né? A gente já desistiu. Acho que teve uma compreensão já que
Na verdade, as ODSs eram para estar todas concluídas, né? Para quem não sabe, as ODSs são objetivos de um planeta sustentável, sem desigualdade, sem injustiça, enfim, com respeito, com alimento. Pode explicar à vontade. Quanto mais a gente explicar, mais as pessoas vão Eu acho que é isso, né? As ODSs, na verdade, são uma construção de muitos países, né, liderados pela ONU, que diz o seguinte, olha, a gente quer chegar num planeta que tenha esta cara, que é a cara da justiça social, do respeito, da dignidade do ser humano. É esta cara. Então, os objetivos, na verdade, nada mais são do que uma divisão de vários aspectos que nos levarão para um planeta Terra bom para todos. Mais sustentável, bom para todos. Então, é isso. E era para estar tudo isso concluído em 2030. Então, a gente já sabe que não estará. Eu acho até que vão criar até uma outra agenda para esticar até 2050, mas até 2030 a gente sabe que não vai dar. Não vai dar. Não vai dar tempo. Mas isso não quer dizer que não, a gente não tem que fazer a nossa parte. Sim. Né? E eu acho que a gente vai caminhando. Eu sou otimista. Eu falo que quando eu estou muito pessimista, eu lembro da Idade Média. Aí eu falo, gente, a gente caminhou, né? Olha só, da Idade Média para cá, a gente mudou, a gente caminhou. Então, assim, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que essa conversa aqui talvez não fosse uma conversa possível há 10 anos atrás, né? E a gente já está fazendo essa conversa, né? Com esse fundo bonito aqui do planeta. Então, eu acho que tudo isso são movimentos de formiguinha, mas que a gente vai fazendo os movimentos. Né? E o tempo é rápido, os períodos são rápidos, mas a gente vai ficar um período só aqui nesse planeta, né? E é um período curto para a história do planeta. Se cada um de nós fizer a nossa parte na construção deste planeta, que é muito maior que nós, né? Tá bom demais. E é o compromisso que a gente tem que ter. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Aquilo que nos foi confiado. E a parte que eu estou fazendo em relação ao tema que eu escolhi, que é violência sexual contra crianças e adolescentes, é isso, que nossa conversa que a gente teve aqui agora. Então você acredita que até 2030... a gente vai estar falando do assunto. A gente vai estar falando do assunto, mas melhorias ainda significativas vão ficar a desejar. Acho que falar do assunto já é uma melhoria bem importante. Porque trazer consciência é o primeiro passo para a transformação. Então a gente já vai, por exemplo, permitir, falando do assunto, que muitas crianças que seriam vítimas de violência não sejam. Porque elas vão saber se defender. Vamos torcer para isso, né, minha amiga? Espero que sim. Na verdade, gente, é aquilo que eu sempre falo. Planeta ESG, esse podcast, ele vem para provocar a sociedade, para pensar de uma forma diferente, trazer informação. O nosso objetivo realmente é buscar, trazer informação, provocar essa sociedade a falar sobre temas que ainda são mais sigilosos, ainda estão mais escondidinhos. E aqui a gente não vai ter papas na língua, não. Aqui a gente tem que trazer realmente, mandar real, o que é bom, o que não é, o que as pessoas estão fazendo, como é que a gente pode ajudar para conseguir um planeta mais sustentável, mais social, mais igualitário, com mais valores, com mais reconhecimento desses valores, sabe, nesses relacionamentos, transparência nos relacionamentos. E isso a gente leva tanto para os governos, quanto para as empresas, e principalmente a nível pessoal, porque cada um de nós, eu sempre falo, cada um de nós é um planeta. Então eu sou responsável pelo que eu quero ver do meu planeta na próxima geração. Então eu tenho que preparar de alguma forma o que eu quero ver, né, na minha neta, por exemplo, claro. O que eu quero entregar para ela aqui. Então eu acho que é fundamental a gente hoje estabelecer padrões, sabe, ser ético, ser transparente, e é uma ação emergente. ESG hoje é uma provocação emergente que foi colocada pela ONU. Por quê? Porque começou a ficar tudo muito bagunçado, né? Precisou colocar, falar, olha, agora é importante começar a cumprir essa agenda se você quiser ser respeitado e quiser ser valorizado. Então, a gente, aqui no Planeta ESG, a gente traz essa provocação para a sociedade. Então, isso que você trouxe para nós hoje é extremamente importante, ODS 5 e 16.2. Porque a gente está falando sobre a valorização da mulher e sobre o cuidado com as nossas crianças. E isso é muito importante. Se a gente não consegue hoje emplacar nessa nova agenda, como pessoa física, você vai ter problema mais tarde. Porque vai estar fora de moda e aí as pessoas, né, começa a ficar tudo transparente, né, Luciana? As pessoas começam a cobrar uma nova postura. Então, por falar em sustentabilidade, eu trouxe um presente para você.
Eu faço acessório, né? Então, eu tô com uma linha de Que acessórios delícia. sustentáveis. Posso abrir? Por favor. Tá bom. É um colar feito de retalhos de madeira. Eu tô largando mão Adoro desses madeira. acessórios assim, prontos de ferragens para trabalhar os acessórios sustentáveis. Então, Deixa eu são abrir peças aqui. diferentes, únicas, e é uma forma que eu tenho de agradecer a sua presença aqui, a sua visita, todo o conhecimento que você despejou aqui em cima da mesa e que a gente agora tem que organizar, né, Gente, chefe? peraí, que lindo! Ai, que lindo! Retalho de madeira, retalho de couro. Nossa, lindo. Difícil vai ser fazer minha filha não roubar de mim. Eu mando para ela. Ela tá com 21, imagina. Lindo, muito obrigada, querida. Imagina que eu te agradeço, usa com saúde. Obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vou deixar aí o pedido. Se você gostou, compartilha. Se inscreve no canal, pede para os amigos se inscreverem no canal também. Ativa o sininho, as notificações. Na próxima quinta-feira, mais gente interessante, mais assunto interessante também. Eu vou trazer aqui para vocês. Aceito sugestões. Comentem, por favor. A gente vai deixar todas essas informações que a Luciana trouxe, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E, assim, para nós é fundamental esse engajamento. Então, eu conto com vocês e até semana que vem. Planeta ESG.